Graça e a paz, irmãos. Hoje, dentro do tema adoração e devoção, eu quero falar um pouco sobre a questão do politeísmo. Politeísmo, talvez você já ouviu falar dessa palavra, mas significa adoração a vários deuses, a várias divindades. Ao contrário do politeísmo, é o monoteísmo. O monoteísmo significa crença no único Deus. Por exemplo, nós, cristãos, somos monoteístas, o judeu, até mesmo o islamismo é considerado uma religião monoteísta. Mas, hoje nós não vamos falar do monoteísmo, mas de politeísmo, que é adoração a vários deuses. Nós sabemos que o Senhor, Ele criou o homem com a dependência. Dependência dEle, dependência da sua presença, assim como o Senhor visitava, tinha comunhão com Adão. Mas, depois do pecado, depois daquele desastre ali do homem ter perdido essa comunhão com Deus, nós percebemos que o homem procura preencher este vazio. E como diz o salmista no Salmo 42, que ele chega a dizer que assim como o cervo brama pelas correntes de água, a sua alma ela tinha sede de Deus. O salmista diz que a sua alma ela tinha sede de Deus. Mas infelizmente as pessoas, muitos têm essa sede, têm essa necessidade, e por não encontrar, por não ter o conhecimento do único e verdadeiro Deus, as pessoas passam a buscar em vários deuses, passam a buscar em várias divindades. E é claro que quando uma pessoa ela busca preencher essa sede, essa necessidade em algo que não é o verdadeiro, em várias, é como você ter sede, em vez de você tomar água, digamos, olha, você vai lá, toma um refrigerante, você vai lá, toma um suco, você vai lá, toma qualquer outro líquido, mas não passa a sede. Ao contrário, vai se tornar pior e vai trazer consequências para a saúde. Para saciar a nossa sede física, nós sabemos que só água para saciar essa sede. E assim é quando a pessoa começa a viver no politeísmo, buscando em várias divindades. Nós já ouvimos falar que desde a antiguidade que o homem ele se tornou politeísta por não encontrar o verdadeiro, e a gente percebe que as pessoas elas passam a adorar várias divindades, transformar muitas coisas criadas por Deus como fosse um Deus. Adorar, por exemplo, os astros como o sol, a lua, as estrelas, os animais, a natureza. E assim as pessoas faziam. Nós sabemos que nos dias de Noé, por exemplo, ali quando Deus destrói a humanidade com o dilúvio, ali existia politeísmo, as pessoas adorando tantas coisas, tantas divindades, menos o verdadeiro Deus. As pessoas buscavam, cada um acreditando em tantas coisas e não acreditando no Deus verdadeiro, mas Deus encontrou Noé com a sua família, alguém que acreditava, confiava e mediante uma palavra que ele ouviu da parte de Deus para que ele construísse a arca, porque ia chover e Deus ia destruir em água,
ele acreditou e ali passa a trabalhar, passa a se dedicar, baseado exclusivamente na palavra desse Deus que ele não via, não podia tocar, não estava baseado em algo material, mas um Deus invisível. E a gente vai vendo que em outras nações, por exemplo, no Egito, existia ali um país politeísta. O Egito era um país politeísta porque ali acreditavam em vários deuses, várias divindades, e conhecida ali, um dos deuses conhecido ali era Amon, Ra, Ísis, Osíris, era um dos falsos deuses de tantas divindades, de tantos deuses que existiam no Egito e as pessoas adoravam. Mas nós sabemos que a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus é que o homem seja monoteísta, ou seja, que o homem adore unicamente, exclusivamente ao Senhor. De todo, desde o passado até os dias de hoje, de todas as nações, de todos os povos que deixaram se levar pelo politeísmo, era algo que desagradava ao Senhor. E agora nós vamos ver aqui um exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Abraão. Abraão, aquele homem que vivia ali na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, Deus agora, como está registrado lá em Gênesis 12, a partir do capítulo 1, Deus chama esse homem, fala para ele sair da sua terra, fala para ele sair do meio da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra a qual o Senhor ia mostrar. Apareceu ali, ele ouviu a voz de Deus, não foi uma estátua, não foi uma imagem, não foi nenhum falso Deus, ele ouviu a voz de Deus para que ele tomasse essa decisão. E agora, pela fé, é um ato de fé, agora ele sai com a sua esposa, ele sai com o seu sobrinho Ló, com os seus servos, e agora vai para essa terra e vai ali habitar na terra de Canaã, claro que hoje, onde é Israel. E ali nós conhecemos a história que o tempo foi se passando, Deus faz promessas a Abraão e ali a palavra de Deus se cumpriu. Ele tomou posse, ele viveu ali as maravilhas do Senhor, as bênçãos do Senhor, todas as promessas ali foram se cumprindo porque ele teve um ato de fé. De agora Deus chama ele para formar uma grande nação, uma nação monoteísta, tirando Abraão do politeísmo, para formar uma nação, um povo monoteísta, aonde adorasse exclusivamente ao Deus verdadeiro, o Deus que passou a ser conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ali, os seus descendentes. E a gente percebe que o porquê que nós entendemos que ali era uma nação politeísta. Nós percebemos que ali em Josué 24, ali, depois que Josué introduz aquele povo ali na Terra Prometida, depois de tantos acontecimentos, depois de tantos feitos, agora Josué, ele chama o povo,
Ele chama o povo para uma conversa, para um renovo de concerto, para trazer explicação. E ele diz ali em Josué 24, a partir do versículo 1, e ali no versículo 2 de Josué 24, ele deixa bem claro para aquele povo: olha, Deus nos tirou, Deus tem feito maravilhas, e Deus, assim um dia Deus tirou, Josué leva aquele povo a entender e coloca um desafio para aquele povo. A quem é que eles iam servir? Se era o Senhor ou se era os deuses que o pai de Abraão, Terá, Naor, ele se refere ali Terá, pai de Abraão, e Naor, irmão de Abraão. Os deuses que eles tinham servido além do rio, ou seja, no passado, lá na Mesopotâmia. Josué coloca para aquele povo: vocês têm que tomar uma decisão. Agora que o Senhor tem nos abençoado, vocês agora precisam decidir se vocês vão se manter firmes ao Senhor, ou se vocês querem voltar a servir os deuses a quem nossos pais, nossos antepassados serviram. Aí ele se referiu a Abraão, a Terá, pai de Abraão, e Naor. Vocês querem servir, ou seja, falando, vocês querem voltar àquela vida que os nossos antepassados, que os nossos pais, Abraão, Terá, seu pai, Naor, serviram? E aí ele começa a falar para o povo as maravilhas, os livramentos, os feitos que Deus tinha feito. E lá no versículo 15, ele chega a dizer, coloca outra situação: ou vocês querem servir os deuses dos amoreus, dos heveus, a qual presença nós estamos, ou seja, aquelas nações que estavam ali ao lado, os heveus, os amoreus, os heteus, todas aquelas pessoas que eram politeístas, que serviam a Deus estranho. Ele coloca também essa situação: ou vocês servem os nossos pais lá no passado, ou vocês querem servir esses que estão aqui próximos. Aí ele coloca aquela situação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué já está deixando bem claro: eu não quero voltar a servir os deuses do passado, nossos antepassados. Eu também não quero servir esses deuses que estão, os falsos deuses que estão aqui, dessas nações. E aí o povo também diz: não, de maneira nenhuma. Em outras palavras, de maneira nenhuma. Nós vamos servir. O povo concordou também em servir ao Senhor. O povo confirmou ali aquele concerto de passarem a servir exclusivamente ao Senhor. E a gente vai percebendo ali que quando o homem ele deixa de acreditar no único Deus, no Deus verdadeiro, e passa a acreditar em várias divindades, o homem ele está traindo ao Senhor. Isso é uma traição. Por que Deus não quer que o homem seja politeísta e sirva a vários deuses, a várias divindades? Porque isso é uma traição. Sabe com que é comparado isso aí? Com o homem quando ele não se contenta com viver com uma única mulher, ele passa a viver uma vida de prostituição. Vamos pegar esse exemplo. Pessoas que querem viver uma vida de prostituição, um dia ficar com um, outro dia ficar com o outro, sem compromisso. E diante de Deus, quando o homem ele não serve exclusivamente ao Senhor, e ele passa a servir as divindades, aos falsos deuses, uma hora serve a um, outra hora serve a outro, é como que ele tivesse traindo ao Senhor. É uma traição, está se prostituindo espiritualmente. Não é à toa que Deus faz aquela situação lá com Oséias, que leva Oséias tirar uma mulher da prostituição, casa com aquela mulher, está registrado lá em Oséias, a partir do capítulo 1,
casa com aquela mulher se torna uma mulher decente, dá filhos a Oséias, mas chega um momento que aquela mulher ela não se contenta de ficar apenas com Oséias. Ela vai atrás dos seus amantes, ela vai atrás de outros homens. Isto para simbolizar, isto para levar Oséias a entender e transmitir para o povo o que Deus sentia quando o homem não se contentava em servir unicamente o Senhor. Quando o homem não se contentava de ser monoteísta, servir o único Deus, e o homem passava a ser politeísta, uma hora serve um, outra hora serve a outro. Nós sabemos também que na Grécia Antiga era um país politeísta, era um país considerado ali um país politeísta, a Grécia. E uma das provas ali, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 23, que ele percebe que ali a cidade existia vários santuários dedicados a vários deuses. Prova de que existia ali politeísmo. E ele fala para as pessoas: percebo que vocês são supersticiosos, tal. Passando pela cidade eu vejo vários santuários e eu observei um santuário ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu servo. E ali algo maravilhoso, Deus dá uma estratégia para ele começar ali a sua pregação. Dois deuses bem conhecidos na Grécia, era Zeus, era o, digamos, o deus mais conhecido, Zeus. Poseidon também era um deus da Grécia, e entre outros, mas ali era um país que era dominado pelo politeísmo. Em nossos dias, o politeísmo está espalhado em várias partes do mundo. Existe o politeísmo em várias partes do mundo, vários tipos de religiões, não só no passado, mas nos dias de hoje. E um dos motivos das pessoas aderirem ao politeísmo é pela falta de compromisso. É porque uma hora a pessoa serve a um, quando acha que aquele não fez o que a pessoa esperava, a pessoa não recebe lá o falso milagre, a falsa graça, ela passa a não ter um compromisso, voltando a dizer aquilo que a pessoa que se relaciona com várias pessoas e não quer um compromisso, não quer um casamento, não quer um relacionamento sério. E assim as pessoas, pela a facilidade, é como a Bíblia diz do caminho largo, a pessoa passa a andar de qualquer jeito, sabe? Esses falsos deuses, as pessoas passam a andar de qualquer jeito, não precisa se dedicar, e uma hora vai para um lado, outra hora vai para outro, e é assim, no politeísmo é assim, há uma falta de compromisso, uma falta de dedicação. Voltando aqui ao texto base, ao texto de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, eu começo a imaginar a dificuldade que teve Abraão. Às vezes a gente olha essa passagem e não imagina tanto o desafio que foi para Abraão depois de ouvir essa palavra e agora ter que tomar uma decisão de se preparar para partir. Porque quando a gente se prepara para partir para algum lugar, no meio da família, no meio da parentela, mudar para outra cidade, para outro país, as pessoas começam a nos perguntar: para onde você está indo? E normalmente a gente fala: olha, eu estou indo para tal cidade, para tal país,
e lá eu vou começar uma nova vida. Isso é muito comum, tanto mudar de uma cidade, de um estado, ou até de um país, que é uma situação mais difícil. Mas a gente dá uma explicação e fala, eu estou indo para tal lugar. Já o caso de Abraão, eu fico imaginando que ele teve que falar para os pais dele, teve que falar ali para as pessoas mais próximas, olha, estou arrumando minha bagagem, estou arrumando a minha mala, estou falando com os meus servos, com a minha esposa, com meu sobrinho, que eu vou partir. E agora as pessoas perguntam, e aí, você está indo para onde? Olha, eu vou para uma terra a qual o Senhor falou. Quem falou? O Senhor. O qual deles? O qual Deus? O Deus invisível, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Eu não sei o que é que Abraão, qual foi a explicação, o que ele falou para aquelas pessoas, mas eu acredito que muita gente ali, como nos dias de Abraão, ou como nos dias de Noé, que Noé passou anos e anos construindo aquela arca, eu creio que muitos deboches, muitas conversas, pessoas fazendo rosa samba de Noé, porque passava anos e anos ele construindo e não chovia. Eu imagino que quando Abraão vai se despedir, vai falar para essas pessoas que estavam partindo para uma terra a qual o Senhor tinha falado, que ia mostrar, ia fazer dele uma grande nação, que ia fazer ele uma pessoa próspera, abençoado, que ia abençoar aqueles que estivessem do lado dele, e que ia amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem Abraão, ou seja, tudo que tivesse em torno de Abraão, Deus ia abençoar. E agora ele fala para as pessoas, seus parentes, eu acredito que, eu fico imaginando que ele deve ter ouvido algumas conversas desagradáveis, mas o importante é que ele não deixou se levar pela influência de ninguém. Ele foi firme no seu propósito, agora baseado nesta promessa de que Deus ia fazer dele um grande povo, uma grande nação, um povo abençoado, e ele acreditou e tomou essa decisão e sai da sua terra, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, para uma terra a qual ele não estava vendo pelos seus olhos físico-carnais, mas pelos olhos da fé ele foi. E aí ele foi grandemente abençoado. Sabe, nos dias de hoje, Deus continua a chamar. Deus continua a falar com pessoas. E o desafio é o mesmo. Porque existe ainda o politeísmo, talvez de uma maneira mais discreta. Hoje, no Brasil e no mundo inteiro, existem pessoas servindo a vários deuses, a várias divindades. Uma hora serve a um, outra hora serve a outro. Quando acha que um não serve, não está trazendo resultado, se prostra a outro, faz um ritual para outro Deus. Existe até algumas religiões, existe até o santo das causas impossíveis. Porque nós pensamos assim, por exemplo, no catolicismo, não é considerado, talvez, oficialmente uma religião politeísta, mas as pessoas ali dentro do catolicismo, as pessoas passaram a fazer muitos intermediários e muitos mediadores. Acredito em Deus, acredito em Jesus, mas tem vários mediadores. Imagens de homens que foram usados por Deus, e as pessoas passam a fazer mediadores. Olha,
para se achegar a Deus, para se achegar a Cristo, se precisa desse mediador, desse intermediário. E nos dias de hoje, a gente vê que tem muita gente ainda acreditando, se apegando a várias divindades, a vários deuses, com D minúsculo. O politeísmo talvez de uma maneira mais discreta, mas acontece, ainda existe. E Deus, assim como fez com Abraão, Ele continua usando os seus servos, trazendo uma palavra, fazendo um chamado de uma maneira coletiva, mas que serve individualmente para cada um. Porque Deus manda o homem sair também de servir a qualquer outro Deus, qualquer divindade, e se apegar exclusivamente a Ele. Crendo em Deus e crendo em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o seu Salvador. Esta é a vontade de Deus para nos preparar para um lugar a qual o próprio Jesus falou que foi preparar. Assim como Abraão, que foi tirado ali, sem saber para onde ir, não conhecia aquele lugar, não tinha informações, não tinha fotos daquele lugar, mas obedeceu e a palavra se cumpriu. Nos nossos dias também, Deus continua chamando-nos para um lugar o qual Jesus falou que foi preparar para nós e quer, Ele mesmo falou que quer que aonde Ele esteja nós possamos estar também, mas para que possamos estar naquele lugar, nós precisamos colocar Deus como o único Deus, Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, a salvação é essa, que crê em Deus como único Deus e Jesus Cristo, a quem enviaste, como está registrado lá em João 17, no capítulo 3. Então, hoje cabe a mesma decisão de nós tomarmos um posicionamento, do homem tomar um posicionamento, mas parece que se torna mais confortável o homem ficar de um lado para outro, se enganando a si mesmo de um lado para outro. Mas a vontade de Deus não é que o homem viva no politeísmo. A vontade de Deus é que o homem viva o monoteísmo, acreditando no único Deus. E o grande exemplo, é por isso que a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Quando nós falamos em fé, a grande referência para nós é Abraão. Porque essa atitude, a primeira atitude de fé dele, foi deixar tudo, abandonar os seus deuses, Deus dos seus pais, dos seus irmãos, da sua parentela, e agora ir para este lugar, pegar tudo e ir para este lugar que o Senhor prometeu. Era desafiador, mas valeu a pena. Na nossa vida é desafiador. E é claro que para sair do politeísmo e vir para o monoteísmo requer aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus falou que se alguém quiser vir após ele, ou seja, se alguém quer deixar lá seus falsos deuses, suas divindades, quiser vir após ele, ele diz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Não é fácil, mas a recompensa é maior, como diz o apóstolo Paulo, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória
a nós ser revelada. Você imagina se Abraão começasse a pensar e começasse a dar ouvido à voz dos seus parentes, do seu pai, das pessoas ali em volta e falasse: é verdade, é uma loucura. Se alguém falou para Abraão: Abraão, você está ficando louco, é uma loucura, você está delirando, deixar a sua estrutura aqui, deixar os seus parentes aqui, ir para essa terra, ir para este lugar. E o interessante é que até mesmo as situações, as consequências, os acontecimentos ali, quando Abraão chega em Canaã, passa um tempo ali, aí vem a fome. Acontece a fome ali na terra de Canaã e ele vai e desce o Egito por causa da fome. Você imagina, alguém deixou o seu conforto, deixou seus falsos deuses, seu pai, sua família, e vai para este lugar e chega lá, acontece fome. Poderia até desanimar, mas apesar dele ter ido para o Egito, que não era um lugar bom, porque lá existia também o politeísmo, mas pelo menos ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás aos seus deuses, ele não voltou atrás para a sua terra, para a sua parentela. Não, ele se manteve e o Senhor foi dando vitória, o Senhor foi dando livramento. Sabe, quando nós tomamos uma posição de sair do politeísmo e passar agora um compromisso, um relacionamento com Deus, que nem o próprio Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. E é assim que nós devemos fazer, tomando essa posição, pegando esse exemplo do servo Abraão. Amém? Que Deus o abençoe, que o Senhor possa trazer esclarecimento, te fortalecer e te mostrar. Você já tomou essa posição, você já saiu de onde você estava, talvez a sua saída, quando você abandonou os falsos deuses, as falsas divindades, foi muito difícil. Talvez você esteja ainda enfrentando grandes dificuldades, talvez você olhe para trás e fale: olha, eu servia tantas divindades, agora eu estou servindo o único Deus, mas parece que a vida está difícil, alguns problemas, alguma situação, alguns obstáculos. Abraão também teve. Quando ele chegou naquela terra, o que aconteceu? Fome. Mas ele não voltou atrás. E assim, também nós não vamos voltar atrás, porque cremos que o Senhor vai nos abençoar, vai nos honrar, e vai nos introduzir, nos colocar naquele lugar preparado para nós. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.